Vamos para mais uma live aula e hoje nós vamos conversar sobre 3 formas de se aplicar peelings para o rejuvenescimento facial, tá? Para rejuvenescer a pele. Então, o que são essas 3 formas, né? Nós temos tipos de peelings diferentes, né? Com relação aos agentes esfoliantes, temos as diferenças com relação à profundidade, tipos diferentes com relação ao mecanismo de ação, tá? Então, dependendo de todas essas características, eu posso realizar um peeling mais suave ou um peeling mais agressivo, um peeling mais superficial ou um peeling mais profundo, tá? Então, dependendo do meu objetivo, eu vou escolher qual é o peeling mais adequado para aquele momento, para o meu paciente, tá? Então, essas 3 formas, na verdade, seriam uma forma mais superficial, uma forma mais profunda, mais agressiva, tá? E uma terceira forma, que eu já conto aqui para vocês, tá? Então, essa forma mais superficial, tá, de trabalhar com os peelings, é aquela forma onde o meu alvo, tá, principal é a epiderme, tá? Então, por que eu realizo um peeling mais superficial quando eu tenho como alvo a epiderme? Porque a epiderme é a camada mais superficial da pele, tá? Então, nós temos ali, né, as 2 camadas que compõem a pele, a epiderme, que é mais superficial, e a derme, que é mais profunda, tá? Nós sabemos também que a epiderme, ela é subdividida em 4 subcamadas, e aquela mais superficial de todas é o estrato córneo, né, ou camada de células mortas. Então, eu posso realizar peelings, né, desde um peeling muito superficial, que é aquele que eu vou remover somente aquelas células mortas que já estão se desprendendo, como eu posso avançar em profundidade para as outras camadas da pele. E existem peelings, tá, que tem a capacidade de lesionar, né, que nós falamos, ou agredir, para que ocorra uma remoção de camadas de células até a derme reticular, tá? Derme reticular média. Então, eu posso trabalhar de todas essas formas, tá? É claro, dependendo da sua formação, do que você está habilitado, né? O que a sua formação permite para se realizar dentro das profundidades de peelings, né? A classificação de peelings epidérmicos, que são muito superficiais e superficiais, e peelings dérmicos, tá? Que são médios, ou também chamados de moderados, e peelings profundos, tá? Então, quando eu trabalho com esse peeling mais superficial, né, que são os peelings, principalmente os peelings muito superficiais, eu estou simplesmente removendo camadas bem superficiais de células e com isso eu promovo um clareamento geral, tá? Então, nós podemos dizer que são aqueles esfoliantes mais básicos, aqueles esfoliantes que nós utilizamos na limpeza de pele, né, que alguns profissionais costumam indicar para o seu paciente realizar uma esfoliação uma vez por semana em casa, né? Eu particularmente não costumo orientar a esfoliação no skincare do paciente, tá? Mas esse procedimento de esfoliação muito superficial, somente extrato córneo, células que já estão se desprendendo, ele pode ser realizado uma vez por semana. Então, o que eu vou conseguir com isso? Esse refinamento vai melhorar o teor de hidratação, tá, dessa pele, vai promover um clareamento geral e isso traz um aspecto mais jovem, tá? Então, já é uma forma de rejuvenescer. E também ele facilita a permeação de princípios ativos, porque quando eu falo em rejuvenescimento, eu sempre desejo que princípios ativos atinjam a derme, tá? E depois eu tenho os peelings superficiais, que também são epidérmicos, mas eles avançam para as camadas de células vivas da epiderme, e aí eu já consigo uma outra resposta, que também é muito desejada para o rejuvenescimento da pele, que é o estímulo ao processo de renovação celular, tá? Então, nós sabemos que a epiderme se renova, né? A epiderme, ela é constituída por queratinócitos, né, as principais células, e que estas células se multiplicam através de uma divisão celular que é responsável por essa renovação da superfície da pele, que ocorre aproximadamente a cada 28 dias, né? Pode ser até menos em peles mais jovens, pode ser um pouco mais lento, né, esse processo, demorar mais dias em peles mais maduras, tá? Então, quando eu realizo um tipo de esfoliação
hidratação que vai um pouquinho além do extrato córneo, eu já consigo esse feedback, eu já consigo essa resposta lá da camada basal, tá? Também chamada de camada germinativa, né? Que é a camada mais interna da epiderme, já na divisão com a derme, eu consigo acelerar esse processo de renovação celular, tá? Então já é uma outra forma, uma outra profundidade de peeling que eu vou trabalhar. Porém, ambas são formas que eu vou trabalhar sobre a epiderme. Então a gente pode até considerar como uma das formas, né? Melhorar a qualidade, melhorar as características da epiderme, tá? Então o que que nós falamos? Melhorar a hidratação, promover o clareamento geral, estimular o processo de renovação celular e favorecer a permeação dos princípios ativos, tá? Então princípios ativos estes que eu desejo que atinjam a derme, tá? E aí eu tenho a segunda forma, tá? A segunda forma de rejuvenescer utilizando peelings é quando eu trabalho com procedimentos mais agressivos. Então, peelings que são moderados, né? Ou também chamados de médios, ou os peelings profundos, que são os peelings dérmicos, tá? Então, eles vão ultrapassar todo o tecido epitelial, toda a epiderme e vão atingir a derme, tá? Podendo ser somente a derme papilar, tá? Que são os peelings médios, ou até a derme reticular, que já são os peelings profundos, tá? Então, essa forma de trabalho, tá? Peelings dérmicos, o próprio nome já diz, o meu alvo, né? O meu objetivo é promover um estímulo dérmico. Qual é esse estímulo dérmico? Quando eu realizo, né, esse procedimento, ele tem que ser um procedimento mais agressivo, esse meu agente esfoliante, seja químico, mecânico, ele precisa ultrapassar todas essas camadas, ele precisa agredir, lesionar, podemos dizer, destruir todas essas camadas para que esta camada se desprenda, tá? Quando eu estimulo dessa forma, né, de uma fórmula mais profunda, eu tenho o estímulo a um processo inflamatório, porque eu vou atingir a camada vascularizada da pele. Então, quando eu chego na derme, que é uma camada que existe a presença de vasos sanguíneos, microcapilares sanguíneos, que não estão presentes na epiderme, eu desencadeio o processo inflamatório. A partir deste processo inflamatório, eu tenho reparo tecidual. E o reparo tecidual é o estímulo de fibroblastos para produzir colágeno, principalmente, tá? Também elastina, também ácido hialurônico e outras substâncias, tá? Então, o meu alvo, neste caso, tá, é a derme, para que eu tenha processo inflamatório, para que eu tenha colágeno. E dessa forma, eu vou rejuvenescer, superficializando rugas, melhorando o tônus dessa pele, tá? Trazendo mais firmeza para essa pele, trazendo mais elasticidade, também melhorando a hidratação profunda, tá? Mas nós conseguimos melhorar essa hidratação profunda de outra forma também, tá? Então essas são as duas formas, né? Principais formas mais conhecidas, tá? E aí eu deixei aqui, tá? Eu acredito que talvez vocês conheçam, né? Mas aqui, olha só, uma espátula do peeling ultrassônico, tá? O peeling ultrassônico, ele é um peeling mecânico muito superficial, tá? Então, eu realizo através de um atrito sobre a pele previamente umedecida, então eu preciso aplicar um soro fisiológico na superfície dessa pele, tá? Pode ser uma solução tônica calmante, só não é tão viável por uma questão, né, de custo, então o soro fisiológico é mais tranquilo. Pele sempre umedecida e deslizo a espátula. Quando eu deslizo essa espátula, eu consigo, né, remover células mortas por dois mecanismos. Primeiro, o próprio atrito, tá? É uma espátula metálica, bem fininha, tá? Também não posso fazer com muita força, muita pressão, senão machuca. Então, eu venho, né, de uma forma bem suave e esse atrito já favorece a remoção de células mortas. Somado a isso, eu tenho a vibração dessa espátula e essa vibração vaporiza o líquido que está na superfície, tá? Até muitas vezes, quem está vendo pela primeira vez, né,
comenta que tá saindo uma fumacinha, esquenta e tal. Não, não esquenta, não queima, tá? Então você sempre em movimento, sempre com a pele umedecida. Essa vaporização favorece a descompactação das células mortas, tá? Mas ele é um peeling somente para extrato córneo, muito superficial, tá? Então é um recurso bastante utilizado, bastante conservador, não agride você realizando a técnica corretamente, tá? Aí nós já temos um outro dispositivo que é também bastante utilizado, que é o peeling diamantes, tá? O peeling diamantes também é um peeling mecânico, mas aplica, né, uma técnica chamada de microdermoabrasão. A microdermoabrasão é um lixamento, tá? E eu consigo, de uma forma bem superficial, somente extrato córneo, consigo avançar nas outras células, tá, da epiderme, nas outras camadas, né, de células da epiderme, e eu chamo então de microdermoabrasão. Ainda existe a possibilidade de aprofundar mais até a derme papilar, e aí já é chamado de dermoabrasão, tá? Então, é um tipo de peeling mecânico que tem uma ponteira, tá? Que é semelhante a uma lixa, tá? Existe aqui uma ponteira abrasiva, tá? Eu vou lixar sobre a pele, o equipamento faz uma sucção de uma prega da pele aqui nesse orifício, então isso promove uma aderência maior da ponteira na pele, e eu vou deslizando, e isso vai, né, removendo as células mortas. Dependendo dos parâmetros que eu utilizo, né, de pressão, de peso da minha mão, número de passadas, eu vou aprofundando, tá? Então, com o peeling ultrassônico, eu não consigo chegar até a derme. Este dispositivo, o peeling diamantes, se eu desejar, né, dependendo, né, aquilo que eu comentei da minha formação, se eu estiver habilitado, ele consegue chegar até a derme, realizando, né, microdermoabrasão para a epiderme ou dermoabrasão para a derme, tá? E aí nós temos também, né, um outro agente, que é o agente químico, tá? Então, os peelings químicos. Aqui eu tenho uma fórmula da Cardot Cosméticos, que é uma fórmula com ácido glicólico, tá? Então, o ácido glicólico, ele é um ácido muito utilizado para rejuvenescimento, tá? E normalmente ele faz peelings superficiais. Ele é um ácido que ele tem um peso molecular até reduzido, ele consegue uma boa penetração na pele, ele vai penetrando o tempo todo que você deixa na pele, só que depende muito da concentração e do pH. Então, normalmente, as fórmulas comerciais eu tenho o ácido a 10%, né, o glicólico 10%, em pH em torno de 3,5, tá? Que é o que é permitido pela Anvisa para a indústria cosmética, tá? Então, todos estes, né, que eu mostrei para vocês, eles fazem peelings epidérmicos, e o peeling diamantes pode também realizar o dérmico, tá? Então, são formas de rejuvenescer. O ultrassônico e esse glicólico 10%, pH 3,5, ele vai atuar somente sobre a epiderme, tá? Somente extrato córneo. E o peeling diamantes já consegue, além do extrato córneo, avançar para a camada granulosa, espinhosa, podendo chegar até a derme mais superficial, né, que é a derme papilar, tá? Quando eu promovo esse estímulo epidérmico, eu vou rejuvenescer, tá? Por conta daquilo que nós falamos no início, né? A hidratação, o estímulo à renovação celular, o clareamento geral e a facilidade, né? Ele atua como um facilitador de permeação de princípios ativos. E quando eu utilizo o recurso para o estímulo dérmico, é uma outra forma, tá? Que eu estimulo o processo inflamatório, colágeno, né? A partir dos fibroblastos, o estímulo aos fibroblastos que vai produzir colágeno, elastina e tudo mais. Porém, tá? Agora eu vou colocar aqui para vocês qual é a minha opinião, tá? Eu particularmente não ensino peelings dérmicos, tá? Esse peeling que rejuvenesce, estimulando a síntese de colágeno, elastina e ácido hialurônico, tá? Mas por que, professora, se esse estímulo é tão interessante, tá? Realmente nós precisamos, tá, desse estímulo. Nós não conseguimos tratar uma pele envelhecida, tá, com a presença de rugas, melanoses, flacidez, uma elastose solar, somente com os recursos que estimulam, né, a melhora da qualidade da epiderme. Não conseguimos, eu preciso do estímulo dérmico sim, tá?
Porém, o que acontece? Quando eu realizo peelings, que esses peelings, para que eles consigam atingir a derme, eles são mais agressivos, para que eu chegue lá nessa camada na derme, eu preciso agredir toda a superfície, tudo que está ali acima, todas as camadas da epiderme. Então, o que acontece? Essa pele fica muito exposta, essa pele fica muito sensibilizada, existe um risco de hipercromia pós-inflamatória, existe um risco de hipocromia, tá? Então, tanto uma mancha mais escura quanto uma mancha mais clara, principalmente em fototipos mais altos, tá? Existe um risco de infecções nessa área, se às vezes se forma uma crosta, por exemplo, tá? Porque a partir do momento que eu lesiono a derme, eu tenho contato com substâncias, eu tenho ali a presença de um exudato líquido, né, linfa, sangue, e ali se forma uma crosta, que é o ressecamento, né, dessas serosidades. Então, se o meu paciente, digamos, se incomoda muito com aquilo e remove a crosta antes do tempo, tá? O que seria esse tempo? Quando ocorre uma cicatrização completa, que nós sabemos que ela ocorre de forma concêntrica, né? Então as bordas vão se desprendendo primeiro, e aí no centro por último, e a crosta se desprende espontaneamente. É isso que deve ocorrer, tá? Mas às vezes, dependendo, né, do perfil do paciente, do momento, ele pode não respeitar isso e remover. O que acontece ali naquela região que não cicatrizou totalmente? Existe um tecido de granulação, que nós chamamos, que é um tecido muito delicado, muito sensível, onde a pele está exposta. Se esse paciente não tem cuidados adequados, né, de antisepsia nessa região, de higiene nessa região, pode surgir uma infecção. Essa infecção pode evoluir para uma hipercromia ou pode evoluir para uma cicatriz. Tá? Então, dependendo da extensão, da profundidade, né, do nível dessa infecção, isso pode acontecer. Então, eu considero esses riscos desnecessários. Poxa, mas como que eu vou fazer? Existem outros recursos que conseguem estimular a derme de uma forma muito mais conservadora, onde não expõe tanto assim o meu paciente a esses riscos. E quando eu exponho o paciente, eu não estou somente expondo o paciente, eu estou me expondo enquanto profissional. Eu estou aumentando as chances, né, de uma complicação, de uma intercorrência, um desconforto com o paciente, uma situação a mais para ser resolvida, né? Além daquela questão que nós falamos, né, que quando você faz uma coisa boa, né, você faz alguma coisa corretamente, demora mais para as pessoas saberem, mas quando você faz uma coisa errada, todo mundo fica sabendo rapidinho, né? Então tem essa questão também. Então você expõe o paciente a um risco e você também se expõe a esse risco. O que acontece com estes peelings, principalmente os peelings profundos, né? Mais do que os moderados, eles muitas vezes nem sempre o profissional tem um total controle, até os epidérmicos. Mas o que acontece com os epidérmicos? Mesmo que às vezes a pele não responda como você imagina, porque na verdade não é 100%, né? Eu tenho baseado em todo o estudo que já foi realizado, né? Todas as publicações, os trabalhos científicos, a minha prática clínica, assim como outros profissionais, né, colegas, têm a sua prática clínica. Baseado nisso, eu tenho então uma ideia de 90% do que vai acontecer no pós-peeling do meu paciente, mas eu nunca vou ter 100%, porque depende de vários fatores, porque as pessoas não são iguais, as peles não são iguais, né? Então, um certo risco sempre existe, mas é muito menor. Por quê? Porque a pior complicação de um peeling superficial, um peeling epidérmico, é uma hipercromia pós-inflamatória, tá? Já no caso de um peeling moderado, principalmente o peeling profundo, né, bem mais que o moderado, existe esse risco de uma infecção local, existe o risco do surgimento de uma cicatriz, tá? E a gente não pode descartar o risco de, a partir dessa infecção local, evoluir para uma infecção generalizada. Digamos que o paciente está com a imunidade muito baixa, tá? Então, são várias situações que aumentam muito o risco, né? E eu, do meu ponto de vista, eu acho que não vale a pena o resultado que você alcança, tá? Ah, professor, mas o resultado não é bom? Se for satisfatório, se não tiver nenhuma intercorrência, o resultado pode ser muito bom. Só que eu tenho outros recursos para isso.
Outros recursos que também me trazem um resultado excelente com relação ao rejuvenescimento da pele sem estes riscos, tá? Vou falar 3 aqui para vocês. Radiofrequência, tá? Porque eu vou promover um estímulo na derme sem lesionar a epiderme, sem alterar a epiderme, vou produzir um calor em profundidade, enquanto na superfície está uma temperatura tranquila, suportável, que não causa queimadura, tá? Então é o estímulo térmico, né? Estimula a termocontração de colágeno e depois disso a neoformação, né? Neocolagênese e neoelastogênese. Então, para novas fibras de colágeno, novas fibras elásticas, tá? Outro recurso, microagulhamento, tá? O microagulhamento que, na verdade, até a ideia principal do efeito do microagulhamento, do mecanismo de ação e do objetivo da técnica, do desenvolvimento da técnica, foi justamente promover um estímulo à síntese de colágeno tão eficaz quanto um peeling moderado ou profundo, porém sem desepitelização, sem remover camadas da pele. Então essa pele vai ser estimulada sem remover camadas, essas camadas serão apenas perfuradas, mas elas estão ali, tá? E aí eu tenho várias micropunturas, porém bem delicadas, eu nem consigo, né, visualizar, e isso estimula sim o estímulo de colágeno, tá? E o terceiro recurso que eu gosto muito para o rejuvenescimento é o jato de plasma, tá? Ah, professora, mas o jato de plasma lesiona a superfície. Lesiona, só que são pontos, tá? Muito pequenos. Eu até não recomendo fazer aplicações full face, né? Então fazer em uma mesma sessão a face toda, pontos muito próximos, justamente para isso, para diminuir o risco de intercorrências. Então são pontos, né, com um certo espaçamento, bem delicados, e eu realizo para pequenas áreas, né? Então pálpebras, linhas de expressão, rugas, né? Então é uma aplicação pontual para pequenas áreas, né? É a principal indicação. Ah, mas e se eu tenho a paciente que tem a pele muito comprometida e eu desejo realizar o full face? Pode fazer, mas faça por partes, não faça tudo na mesma sessão, tá? Então, olha só, falei essas duas formas, né, dos peelings, que são os peelings epidérmicos, ok? Tudo que eles promovem são assim, pontos importantíssimos para o rejuvenescimento, sem grandes riscos, né, para o paciente. E depois eu preciso do estímulo dérmico, que existem os peelings dérmicos, é uma forma de se rejuvenescer que eu particularmente prefiro optar por outros recursos, né, como eu trouxe para vocês, para minimizar esses riscos de complicações, tá? E aí nós temos recursos excelentes, eu falei só de 3, mas tem outros também, tá? E qual seria então essa terceira forma, tá? Terceira forma de se aplicar peelings para o rejuvenescimento facial. Realizar associações, tá? Então, a associação de peelings, então eu posso associar um peeling mecânico com um químico, posso associar 2 peelings químicos, posso associar um peeling enzimático com um peeling mecânico e um peeling químico. O que eu consigo com isso? Eu consigo potencializar o efeito do superficial, do epidérmico, sem correr os riscos do peeling dérmico, tá? Então é uma forma assim que eu acho excelente e que depois eu ainda posso entrar com os outros recursos dérmicos, tá? Então eu já vou responder as perguntinhas, tá? Podem colocando aqui que depois eu desço e vou respondendo, tá? Então essas seriam 3 formas e eu considero assim essa terceira forma, que é a associação quando, né, for indicado, quando realmente eu identifico na pele do meu paciente um problema, tá, para ser corrigido, que eu preciso disso e que não exista nenhuma contraindicação, que essa pele vá tolerar esse procedimento, que não é uma pele muito fina, uma pele sensível, né? Uma pele muito sensível, reativa, uma pele fina, normalmente ela não tolera estas uma dupla ou uma tripla esfoliação, tá? Dentro, né? Porque isso a gente está dizendo na mesma sessão, no mesmo dia, tá? Então eu preciso avaliar muito as características dessa pele, se ela realmente tem tolerância para esse tipo de procedimento e se os problemas, né, as indicações estão realmente
presentes, tá? Não fazer só porque, gente, é tão legal, né? Faço um peeling diamantes, nossa, que joia. Depois venho e aplico um ácido glicólico sobre, excelente, mas isso não dá certo para todos, tá? Então, por isso a gente cai de novo lá naquele comecinho. Entender o básico é muito importante, tá? É essencial. E saber avaliar a pele do paciente, anamnese e exame clínico, tá? Avaliação completa para você, né, estabelecer o seu protocolo ou os seus protocolos dentro do seu plano de tratamento, tá? Então, essa forma de associações é muito interessante, porque eu vou melhorar a minha resposta sem expor o paciente. Tá? Sem estar sujeito a estes riscos, né, que eu comentei no caso de peelings moderados e principalmente os peelings profundos, tá? E aí essas associações, né, como eu disse para vocês, aqui nesse caso eu dei o exemplo, né, de realizar um peeling diamantes e depois aplicar um ácido glicólico. Eu posso fazer isso? Isso vai rejuvenescer a pele? É uma forma de peeling que rejuvenesce a pele? Sim, tá? O que eu preciso de cuidado? Preciso, além, né, eu avaliei, a pele está apta a receber. O peeling de diamantes, a técnica, né, de microdermabrasão, também apresenta níveis de profundidade. Nível 1 e nível 2, que é de microdermabrasão somente epiderme, tá? Eu, particularmente, gosto, prefiro, acho mais seguro associar o mecânico, né, o diamante, somente no nível 1. Então, se eu vou realizar um outro procedimento depois, tá? Se eu estou colocando até dentro de uma limpeza de pele, ou nesse caso, né, de um peeling sequencial, ou chamamos também de peeling combinado, sempre realizar o nível 1, tá? Você vai minimizar riscos, né, de complicações. E também estar atento à concentração e pH do ácido, tá? Principalmente se você optar pelo glicólico ou por uma solução de Gesner, tá? Porque dependendo, né, então se eu tiver um ácido glicólico 10% ou um 30%, é bem diferente. Existe uma grande diferença. Essa pele realmente precisa ser uma pele resistente, uma pele mais espessa, uma pele mais queratinizada, para que você não tenha nenhuma intercorrência, tá? Então, essa associação do peeling diamantes com o ácido glicólico, a associação de um peeling diamantes com a gluconolactona, tá? São associações muito interessantes, né? Pensando em rejuvenescimento. Uma outra associação que eu gosto muito, que traz um resultado muito interessante, porém, eu preciso estar atento ao fototipo e também à tolerância e à resistência dessa pele, tá? Então, é indicado para fototipos mais baixos. A associação de 2 peelings químicos, a solução de Gesner, tá? Que para quem não sabe, ela é uma associação de 3 agentes queratolíticos, ácido salicílico, ácido lático e resorcina, tá? Com um pH bem baixinho, 14% de cada um desses agentes, associado ao ácido retinóico, tá? Então, para uma pele mais fotoenvelhecida, daquele paciente com a pele mais clarinha, com muitas melanoses, rugas e flacidez, é uma associação muito interessante e que depois não me impede que eu entre com os outros recursos, no seu momento certo, dentro do plano de tratamento, entrar com o microagulhamento, entrar com o jato de plasma, tá? Só a radiofrequência que eu preciso cuidar muito a questão do intervalo, tá? Entre o final da aplicação dos ácidos, a última sessão de peeling químico e o início da radiofrequência, tá? Tem que ter um intervalo aí de 60 dias, 45, 60 dias, porque ácido, né, peeling químico, os ácidos queratolíticos com radiofrequência não combinam, tá? Então, eu preciso me programar dentro, né, do meu plano de tratamento, que eu preciso esse intervalo. Não posso alternar, né? Faço uma sessão de peeling químico, uma de radiofrequência. Peeling químico e radiofrequência uma por semana. Não pode, tá? Só depois que eu terminar todas as sessões de peeling, terminei de usar ácido, não vou usar mais ácido queratolítico, 45 a 60 dias depois eu entro com a radiofrequência, tá? Então, existem muitas possibilidades, eu digo assim, muitas mesmo, tá? De associações. Outra associação que eu gosto bastante, bem interessante, para preparar a pele para entrar com o microagulhamento ou um jato de plasma. Peeling enzimático
com peeling diamantes ou um peeling ultrassônico, aí depende da espessura da pele. O ultrassônico é mais suave do que o diamantes. E depois um peeling químico, tá? Porém, eu vou cuidar para que esse meu peeling mecânico seja o nível 1 de profundidade, se for o diamantes, e esse ácido que eu vou utilizar depois vai ser um ácido mais conservador, né? Então, um ácido que tem uma concentração mais baixa, um pH mais alto, que não tenha um poder queratolítico muito grande, tá? Que seja um ácido mais, que lesiona menos a pele, que penetra mais lentamente, tá? Então, seria aí um ácido glicólico a 10%, uma gluconolactona que pode ser até 20%, até um ácido retinóico, 5%, dependendo da pele. Já não associaria a solução de Gesner, né? Para muitas peles não seria viável, a não ser que seja aquela pele bem fotoenvelhecida, queratinizada, com elastose, né? O fototipo mais baixo, eu até poderia também fazer essa associação. Faço enzimático, venho com o mecânico diamantes e aplico o Gesner, tá? Então, eu preciso avaliar e elaborar estas combinações, de acordo com a necessidade da pele do meu paciente, de acordo com as indicações que estão presentes ali, tá? Então, por isso que a gente nunca tem um plano de tratamento, né, para o rejuvenescimento da pele que seja uma receitinha de bolo certinha e eu sempre vou fazer aquilo. Não tem como, tá? Não existe essa possibilidade. Porque eu preciso avaliar. Então, eu sempre ensino, eu passo nas minhas aulas sempre sugestões de protocolos, sugestões de planos de tratamento, mas cuido bastante de enfatizar essa questão, que são sugestões, é um direcionamento, é uma ideia inicial para quando você está começando, principalmente, e você se depara ali com aquele paciente, para você saber de onde você vai iniciar, né, o que normalmente você vai fazer, e você vai estar constantemente reavaliando, e muitas vezes você vai precisar alterar ali aquela conduta, tá? Uma outra associação que eu ia comentar, e agora fugi um pouquinho. Não é associação, na verdade eu ia explicar por que eu acho interessante a associação do enzimático com o mecânico e depois o químico, tá? O peeling enzimático, como o próprio nome diz, né, ele promove essa descompactação das células mortas pela ação de enzimas queratolíticas, né, então também chamadas, né, posso dizer proteolíticas, né, que descompactam proteínas, amolecem. Então, no caso da superfície da pele, que eu tenho a queratina, que é uma proteína, essas enzimas, né, que as mais conhecidas são a papaina, a bromelina, mas tem outras também, elas permanecem um tempo sobre a pele, então o mecanismo de ação é tempo, né, então eu aplico e aguardo um tempo, a pele tem que estar previamente higienizada, tá? Tudo certinho para que eu tenha uma boa ação desse cosmético. E aí eu aguardo esse tempo de ação. Então eu já tenho uma pré-descompactação, um amolecimento da superfície dessas células mortas, né? Ali do extrato córneo. Quando eu venho com a ponteira diamantada ou a espátula do peeling ultrassônico, eu já tenho mais facilidade para remover mais quantidade de células, aprofundar um pouquinho mais. E depois que eu aprofundei um pouquinho mais com esse dispositivo mecânico, eu venho e aplico o ácido, que ele vai estimular um pouquinho mais, tá? Então, o ácido retinóico, por exemplo, é um recurso utilizado para peeling superficial que consegue promover um estímulo à síntese de colágeno, tá? Porque ele tem uma aplicação diferente, ele vai permanecer na pele, tá? Então é interessante até se você pode utilizar algumas fórmulas, né, que associam outros recursos antioxidantes, porque ele fica na pele de 6 a 8 horas, tá? Até 10 horas, dependendo, né, da necessidade. Eu costumo indicar de 6 a 8 horas, tá? Na pele, que vai depender do fototipo. Então, essa associação é muito interessante. Então, você pode, né, aplica o peeling enzimático, aplica o peeling mecânico e aplica o peeling retinóico, né, o ácido retinóico, e o paciente vai para casa com ele, fica aquele total de horas, né, você tem que orientar muito bem esse paciente, o que ele vai fazer depois, como que ele vai remover, o que ele vai aplicar nessa pele, tá? Traz um resultado de rejuvenescimento incrível, tá? Então, só pra gente recapitular aqui rapidinho, e eu vou responder as perguntinhas, tá? As 3 formas, né? Peelings epidérmicos, somente epidérmicos, para melhorar a qualidade da epiderme. Existem os peelings dérmicos, tá? Que vão promover um estímulo, então, à síntese de
né, a síntese de colágeno, elastina, que eu particularmente não recomendo, não gosto muito por conta do risco de intercorrências, tem outros recursos, e as associações, que eu acho assim tudo de bom, porque eu consigo, né, em alguns casos, até um leve estímulo dérmico, sem agredir de uma forma muito conservadora, melhoro muito a condição da epiderme, e aí já estou com uma pele muito preparada para entrar com os outros recursos dérmicos, né, mesmo que não sejam o peeling dérmico, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Temos muitas perguntinhas, adoro quando tem muitas perguntinhas. Então, vamos aqui, a primeira pergunta. Ácido glicólico a 10%, posso associar na limpeza de pele? Pode, tá? A única coisa que nós precisamos observar é se existe a necessidade. Então, essa limpeza de pele é uma limpeza de pele para uma pele mais madura, uma pele que você deseja rejuvenescer, deseja estimular a renovação celular, deseja um clareamento, pode sim utilizar, tá? Só que nós não temos como dizer isso já uma garantia para o paciente, por exemplo, né? Digamos que você, quando avalia, você chega para ele e já fala, olha, eu vou fazer em você uma limpeza de pele, vou aplicar um ácido glicólico, mas você não sabe como a pele dele vai reagir, tá? Então, você pode, né, dizer assim, você realiza uma limpeza de pele com peeling, e aí você vai observar ali essa pele já no início. Às vezes quando você começa higienizando, eu gosto muito do sabonete com ácido glicólico, que vai ficar na pele 3 minutinhos, a pele já começa a ficar muito avermelhada, o paciente já refere muita sensibilidade, né, pinicando, ardendo, aí você vem, faz a esfoliação, às vezes uma esfoliação física mesmo, né, com micropartículas ali da limpeza de pele, ele refere mais ardência, você vê mais vermelhidão, mais eritema, uma sensação de calor. Muito dificilmente você vai conseguir aplicar um ácido, porque o momento de aplicar o ácido na limpeza de pele seria após o alta frequência, após a antisepsia, né? Então você higieniza, esfolia. Por que não é interessante? Ah, mas eu não poderia aplicar no lugar da esfoliação, já que é um esfoliante químico? Eu não recomendo, porque sensibiliza para o momento das extrações. Porque depois você vem ainda com emoliência, já sensibiliza, porque altera bastante o pH, aumentando esse pH. Depois você vem com as extrações, que você tem uma certa agressão, atrito, né, ali, pressão sobre a pele. E depois, né, vem a antisepsia. Então, aplicar o ácido antes de tudo isso não é muito legal. Então, você vai fazer todo o processo, terminou as extrações, você faz a antisepsia com alta frequência e aí você avalia. Tá tranquilo, tá ok, não tem, né, muito eritema, o paciente não tá se queixando, né, de ardência, de pinicação, de queimação, de calor, a pele tá íntegra, aplica o ácido, tá? E aí tem que ser realmente só até 10%, tá? Um protocolo que eu gosto muito de fazer essa associação é para a pele acneica, tá? Com o ácido mandélico a 10% em pH 3,5, tá? Eu não costumo utilizar tanto os peelings químicos na limpeza de pele para o rejuvenescimento. Eu prefiro fazer uma limpeza de pele revitalizante, hidratante e depois faço a sessão do peeling químico separado, tá? Mas observando estes pontos, pode fazer sem problema nenhum, tá? Microagulhamento é vida, é verdade, eu também acho. Aqui para rejuvenescimento é interessante também usar retinóico no home care, né? Pode ser utilizado. O ácido retinóico, né, é também conhecido como tretinoína ou vitamina A ácida, que nós utilizamos entre 5 e 10% no consultório. Ele vai ser utilizado a 0,025% no skincare, para o paciente utilizar todas as noites, tá? É um recurso que estimula, né, o processo de renovação celular, vai mantendo aquela pele refinada. O que às vezes acontece é a pele sensibilizar um pouco, e aí você pode pedir para o paciente alternar as noites, tá? Usa uma noite sim, noite não. Então é interessante que ele esteja ali separadinho, tá? Não em associação com outros ativos, para que o paciente ele pode utilizar os dois, né, em uma noite, ou ele utiliza você já indica para noites alternadas, né, alternando com uma vitamina C, um ácido hialurônico, outros antioxidantes, tá?
Próxima perguntinha aqui, jato de plasma e peeling, qual o intervalo de um para o outro, tá? Eu costumo orientar a realização dos peelings como uma forma de preparo da pele. Então, depois da limpeza de pele, uma hidratação, se essa pele tiver necessidade, eu entro com os peelings e quando eu termino os peelings, tá? Que aí eu vou fazer 2, 3 sessões de peelings, os peelings epidérmicos, né? Ou mesmo uma combinação, uma associação, eu vou dar um intervalo de 15 dias entre um e outro, e a hora que eu terminei de fazer os peelings, aí eu entro com o meu outro recurso de estímulo dérmico, que poderia ser, sim, o jato de plasma, tá? Então, o intervalo, até aqui a próxima perguntinha, né, entre os peelings, o intervalo pode ser de 7 a 15 dias, tá? E aí, o que que acontece? Nós temos um leque de opções dentro dessa categoria que eu chamo de epidérmico, tá? Então, se eu realizo, por exemplo, um ácido glicólico 10%, pH 3,5, é epidérmico, vai promover um nível de agressão. Mas se eu utilizo uma solução de Gesner combinado com um retinóico, também é epidérmico, mas vai promover um outro nível de agressão. Então, muito dificilmente eu vou conseguir, com 7 dias, fazer uma outra sessão após essa combinação de Gesner com retinóico, ou mesmo que seja só o Gesner, tá? Já no caso do glicólico 10% pH 3,5, eu consigo tranquilamente já fazer uma segunda aplicação depois de 7 dias, tá? Por isso que o intervalo é de 7 a 15 dias. Não devo realizar com menos de 7 dias, tá? Porque vou agredir muito. E também não devo realizar com mais de 15 dias, porque eu vou perder o efeito da sequência, tá? Que uma sessão vai complementando a outra, ok? Na sessão de jato de plasma, posso associar outro recurso? Eu acho bem interessante a associação do próprio peeling plasma, tá? Ou, né, um peeling elétrico. Às vezes o profissional tem o equipamento que é o eletrocautério, vem com o peeling elétrico, o equipamento jato de plasma tem um peeling plasma. Você sempre realizar, né, higieniza essa pele, faz o peeling plasma, vai para a técnica do jato de plasma e depois do jato procurar sempre aplicar princípios ativos, tá? É uma associação que já faz parte ali do protocolo, já tá no equipamento e que você tem uma resposta muito interessante, tá? Eu não gosto de associar outros recursos. Uma outra coisa que você pode fazer depois, né, depois que finalizou o jato de plasma, antes de colocar os princípios ativos, é fazer uma aplicação do laser de baixa potência para modular o processo inflamatório. Com qual objetivo? O paciente não ficar com tanto edema, com tanto eritema no pós-procedimento, principalmente para pálpebras, né, que é onde costuma ficar um pouco mais de edema, né, mais inchadinho, incomoda o paciente, tá? Se pode o LED, pode. O laser de baixa potência, né, o vermelho, ele tem as mesmas propriedades do LED vermelho também. Então, pode com esse objetivo, modular o processo inflamatório, tá? E aí, em outras sessões, utilizar o vermelho mesmo, ou o âmbar, para o estímulo de fibroblastos, tá? Que também vai ajudar, né, a rejuvenescer. Ok, aqui mais uma perguntinha. Retinóico, quantos por cento seria melhor indicado? Então, para o consultório, tá, eu gosto bastante do 5%. Ele promove uma descamação, tá, bem interessante, epidérmica, clarinha. O retinóico, ele tem uma característica, né, que é dele, que é uma preferência por esta região. Então, às vezes tem pessoas que ele descama mais nessa região, né, aqui perioral, mas em muitos casos a gente consegue, né, uma descamação mais homogênea, tá? Então, uma forma de facilitar isso, tá, uma descamação mais homogênea, é realizar algum tipo de peeling mecânico antes, tá? Pode ser um dia antes, 2 dias antes, como pode ser no mesmo dia, sendo de uma forma bem suave, né, com peeling ultrassônico ou diamantes no nível 1 de profundidade. Pode ser também um peeling elétrico, um peeling plasma, tá, no mesmo dia. Você homogeneiza mais a superfície, com isso favorece também uma descamação mais homogênea no pós-peeling, tá? O que seria o peeling enzimático? Acho que eu já respondi, né? Já comentei. Então, as enzimas mais conhecidas são a papaina, que é do mamão papaya, e a bromelina, que é do abacaxi. Mas tem também, você pode encontrar, né, nos cosméticos, enzimas de abóbora, de romã e de figo, tá?
Aqui, recebi uma cliente fototipo 4, querendo fazer um peeling retinóico, porque tinha feito em outro local, não fiz, tá? O peeling retinóico, ele não tem uma restrição de fototipo, tá? O ácido retinóico, nós podemos inicialmente, não tem contraindicação, eu posso fazer para todos os fototipos, de 1 até 6. Mas o que eu tenho que observar? O perfil do paciente, tá? É um paciente disciplinado, é um paciente que usa fotoproteção certinho, é um paciente que você pode confiar que ele vai retirar o ácido depois de tantas horas que você orientou, tá? Ou ele é um paciente já mais distraído, pode esquecer, dormir com o produto, tirar só no outro dia. É um paciente que tem atividades, né, que se expõe bastante ao calor, então esse fototipo alto, somado à exposição ao calor ou exposição ao sol, isso pode trazer algum tipo de complicação, né? Então, baseado no perfil do paciente, tá? Se você observa que ele já tem tendência a hipercromias, né, tipo melasma, alguma situação assim, porque é um fototipo mais alto, se ele vive em uma região onde tem uma incidência maior da radiação ultravioleta, provavelmente, né, esse não seja o mais indicado para ele, tá? Então, por isso que eu falo, a gente não pode optar, fazer essa escolha, né, como que eu vou dizer assim, de uma forma muito rigorosa, né? Não, está escrito lá no livro tal do autor famoso, conhecido, que eu posso retinóico para todos os fototipos, então eu vou fazer para todos os fototipos e ponto final. Não, eu preciso avaliar todos esses aspectos, tá? Então, muito provavelmente, se o paciente, a indicação é rejuvenescimento, né, você pode trabalhar um glicólico com, né, concentração menor, com pH maior, você pode até trabalhar um retinóico, mas pedir para ela ficar menos tempo, a solução de Gesner não seria indicado, né, no fototipo 4, uma gluconolactona, que é antioxidante, então você tem que avaliar, né, cada caso e indicar. E muitas vezes, pessoal, lembrar de mais um outro ponto, nem sempre eu preciso usar peelings químicos, tá? Não é porque eu sei e domino a técnica que eu tenho que usar sempre em todos os pacientes, né? Então, dependendo desse perfil desse paciente e é um rejuvenescimento, você pode fazer só um peeling mecânico e entrar com outros recursos para rejuvenescimento, tá? Já se for um paciente para melasma, né, aí para o melasma, aí nós temos realmente outros ácidos, né, um mandélico, a gluconolactona, o peeling cisteamina é bem legal, só que ele é com o retinóico associado, né, então a gente tem que avaliar todos esses aspectos, tá, e não, né, seguir só ali aquela orientação. Por exemplo, a gente encontra na literatura que o peeling de ácido glicólico a 70% é um peeling superficial. Realmente, só que ele tem um peso molecular baixo, ele tem uma facilidade de penetração, ele vai penetrar mais rápido na pele. Se você tem um fototipo alto, é quase certeza de evoluir para HPI. Se você ainda colocar em um veículo alcoólico, que é desnecessário, porque ele é solúvel em água, aumenta mais ainda a chance de HPI. Então, nós poderíamos até trabalhar, assim, o raciocínio contrário, né? Como eu faço para causar HPI no meu paciente? Vou usar ácido de concentração alta, pH baixo, deixar muito tempo, né? Escolher um ácido que penetra mais rápido, tudo isso só favorece o risco de hipercromia pós-inflamatória, tá? Então, isso que nós temos que observar. Ok, pessoal? Se tiverem mais perguntinhas, podem colocar aqui, a gente ainda tem, né, um tempinho. Mas o que eu gostaria realmente de trazer para vocês é isso, tá? A gente olhar aqui, né, dessa forma, essas 3 formas, todas são opções de se trabalhar. Nós podemos, né, enquanto profissionais, escolher todas elas, né, no seu dado momento, com a sua indicação adequada. Mas precisamos estar habilitados, precisamos ter domínio, né? Claro que quando a gente começa a experiência, a gente não tem, a gente precisa começar, senão nunca vai ter experiência, né? Mas essa questão de quanto mais cuidado, mais cauteloso você né? Se você tiver o suporte, né, de um mentor, um professor, alguém que já tenha domínio, né, que tenha uma experiência, isso ajuda bastante, tá? Aqui
A pessoa que o retinóico só podia em fototipo baixo, não, ele pode em todos, só que a gente tem que avaliar esse aspecto, tá? Ele dificilmente vai causar algum tipo de intercorrência, a não ser que fique muito tempo na pele, que o paciente não tenha cuidado nenhum, né? Aí pode até acontecer, mas normalmente a descamação dele é bem fina, bem delicada, o risco de HPI é bem baixo, tá? Porque o problema de contraindicar para o fototipo alto é o risco de HPI, no caso dos peelings epidérmicos, né? Deixar a live salva. As lives vão para o canal do YouTube, tá? Agora que eu lembrei, acho até que eu já tinha comentado que eu tava aqui pensando como que eu vou salvar a live, mas as lives ficam aqui no perfil, no feed, e ficam também no YouTube, tá? Então aí é só vocês seguirem aqui o perfil, se inscreverem no canal lá do YouTube, tá? Que eu já ia pedir mesmo isso pra vocês. Para vocês acompanharem, tá? O retinóico deixa a pele sensível, é muito de cada pele, sabia? Eu mesmo, assim, por exemplo, em mim, que eu aplico ele 5% e deixo 8 horas, fica sensível só aqui, próximo dos lábios, aqui, comissuras dos lábios, então é importante fazer aquela proteção, né, de áreas sensíveis, mas ele normalmente não descama muito. Às vezes ele tem uma descamação um pouquinho mais... Continua sendo clara, mas você vê que a pele é um pouquinho mais espessa e depois ela vem com uma descamação, né, uma segunda descamação mais delicadinha, mas é normalmente nessas regiões, às vezes aqui contorno do nariz e as comissuras aqui dos lábios que fica um pouco mais sensível, tá? E aí no pós-peeling, o paciente pode fazer, por conta desse desconforto, se ficar sensibilizado, as compressinhas com soro fisiológico gelado, né? E aí pode também, nas áreas que já forem descamando, depois que descamar, né, já ir passando o hidratante, essas áreas que ficarem às vezes mais sensíveis também, tá, joia? O canal do YouTube é Francine Livramento, tá? É bem facinho, mas eu vou colocar aqui nos stories, tá? Um lembrete. Ok, pessoal? Ai, que joia, muito bom, adoro quando tem assim muitas perguntas. Então, pessoal, eu gostaria, né, de agradecer imensamente aqui a participação de vocês, fico muito feliz, gosto muito desse momento, tá? E essa questão, né, que eu já lembrei de seguir aqui no perfil, se inscrever lá no canal do YouTube. Assim, interessante não hidratar, né? No dia do peeling, interessante não hidratar. Na verdade, quando eu realizo um peeling epidérmico, que eu desejo a descamação, eu sempre peço para o paciente aguardar essa descamação e hidratar depois, hidratar a pele que fica, né? E essa pele que vai se desprender, deixa desprender. Aí depois eu começo a cuidar da pele, né, que está ali. Aí vou fazer também, para cuidar disso, para recuperar a barreira cutânea, eu vou realizar entre uma sessão e outra do peeling as sessões de hidratação, tá? Então, em consultório mesmo. Então, por isso até que eu prefiro dar esse intervalo de 15 dias, porque normalmente dentro de uma semana a descamação já foi concluída, e aí eu entro com a hidratação, mais uma semana faço outro peeling, vou alternando essas sessões, tá? Ai, que joia! Fico feliz, fico muito feliz. Aí depois também, gente, vocês podem me chamar ali no direct, tá? A gente pode conversar, aqui no perfil tem bastante conteúdo, né? Eu falo bastante sobre peeling. Isso, exatamente, no pós-peeling só sabonetinho, higieniza e filtro solar, reaplicando a cada 2 horas, 3 no máximo, né? E depois que encerrar a descamação, aí eu venho com hidratantes, já estou fazendo as sessões de hidratação e com aqueles cosméticos específicos, né, para o tratamento. Tá? Aqui, né, então, se é rejuvenescimento, né, aqui no nosso caso, aqueles que vão estimular o processo que vão estimular a renovação celular, que vão melhorar o teor de hidratação e que vão estimular colágeno e elastina, tá? Isso, não tá descamando, já pode hidratar, porque normalmente essa descamação do pós-peeling epidérmico, ela vai acontecer, vai começar ali por volta do 3º dia, 4º dia no máximo, tem que começar, né? Assim, tem que começar quando vai descamar, né? Não tem como a gente ter uma garantia de vai descamar para alguns peelings epidérmicos. O retinóico é um que a gente pode quase que dizer que 100% que vai descamar, às vezes mais, às vezes menos, né?
Mas tem aqueles ácidos que não descamam, né? Alguns que não são previstos a descamação, como a gluconolactona mesmo, mas alguns que pode acontecer uma descamação, como o glicólico, o mandélico, mas não é sempre em todos os pacientes que vai acontecer. Então, se você observar que até o quarto dia, chegou no quarto dia pós-peeling, o paciente não está descamando e não refere sinais de que vai descamar, que eu sempre digo, é aquela sensação de pele repuxando, a pele áspera, tá? Provavelmente não vai descamar mais naquela sessão. Aí você já pode começar a hidratar e usar os ativos, né, específicos do tratamento dele, que você orientou no skincare. E aí, deu intervalo, outro peeling. Aí pode ser que na segunda sessão ele descame, pode ser que não. Fora que também não é engessado, né? Como eu falo pra vocês, nada é engessado, a gente precisa estar reavaliando. Às vezes a gente começa com um peeling mais suave para você sentir a resposta daquela pele. Eu sempre digo assim que o peeling não deve ser a sua primeira sessão, né? Conhecer o paciente hoje, ele chegou, eu quero fazer um peeling, vai e faz o peeling, tá? Por mais suave que seja. Faz uma limpeza de pele e uma hidratação, pelo menos. O peeling vai ser o terceiro contato, né, com esse paciente, com essa pele. Aí você já tem uma ideia, mas às vezes você, né, pode ficar ali, poxa, será? Eu quero ter um pouco mais de segurança por conta do perfil das atividades do paciente. Você escolhe o mais suave, mas na segunda sessão você pode mudar, né? Você vai fazendo um trabalho gradativo. Eu acho muito melhor, muito mais seguro do que você já colocar direto aquele forte, às vezes ter uma intercorrência, né? É igual quando vai cozinhar, chega e já coloca muito sal, não dá pra tirar. Agora, se ficar sem sal, dá pra acrescentar, né? Ai, que joia! Obrigada! Ok, então, pessoal, toda terça, tá? Pois é, gente, toda terça-feira às 21 horas, tá? Antes eu fazia às 20 horas, às 8, mas como eu tenho muitas alunas, ex-alunas, Mato Grosso do Sul, o horário é diferente, né? Então eu começava às 8, lá ainda era 7, então aí muitos podem, né, ter acabado de chegar do trabalho. Então aí eu coloquei para as 9, e aí então toda terça às 21 horas. E a gente já fica combinado assim, e eu aviso, né, nos stories ali quando eu preciso alterar por algum motivo, tá? Se não, é sempre às terças-feiras, às 21 horas. Tá joia? Ai, que bom. Fico muito feliz. E aí eu já vou até colocar aqui, vou colocar aqui já nos stories o tema da próxima, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada e até a próxima, tá? Vamos conversando, qualquer coisa me chamem aqui no direct, tá bom? Tchauzinho.